Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Nessa aula a gente vai desvendar os mistérios do famoso verbo to be, tá? Esse daí é um verbo em inglês que você provavelmente já viu várias vezes. A gente vai fazer uma aula bem tranquila, bem didática e bem direcionada para você entender bem como que usa esse verbo em inglês, tá bom? Só algumas coisas antes. Ele é o verbo mais importante no inglês, tá? Por quê? Você tá vendo aqui nesse quadro que ele tem vários formatos, né? Eu gosto de dizer para os meus alunos que o be é como se fosse um transformer, tá? Eu coloquei até a foto aqui para vocês verem. Transformer por quê? Porque ele pode assumir estas formas, tá bom? Então, se você ver alguma dessas formas, você já tá ligado que é o be. Então, primeiramente, o que significa to be? To be é ser ou estar, uma tradução livre, tá? Sem contexto, ser ou estar. Em alguns casos, ele pode mudar dependendo da palavra que a gente põe na frente dele, antes, depois e tal. Mas, na maior parte das traduções aí que a gente for fazer, vai ser ou estar. E aí, esses formatos que você tá vendo aqui na minha tela cada forma dessa representa um tempo. Gente, a gente tá falando de verbo. Verbo é tipo assim, ó, vamos falar o verbo do fazer. Eu faço é presente. Eu fiz é passado. Eu farei, ou eu vou fazer, a gente põe o vou, né, na frente, é pra indicar o quê? Futuro. Então, basicamente, aqui você tá vendo os formatos do presente e do passado, por enquanto, tá? Então, vamos lá. Quais são os três formatos do be no presente? Que são esses: am, is, are, tá? Então isso aqui significa sou, estou, ou está. Isso vai depender, a tradução dessas palavras vai depender da pessoa que a gente pôr antes do am, do is e do are, tudo bem? Então eu já vou explicar mais sobre isso daqui a pouco. Aqui são os formatos do passado. Então nós temos dois passados em inglês: o past simple, que é was e were, no caso do be, e o past participle, que é o been, tá? Aqui a gente vai falar mais pra frente, mas você já tá ligado que já tem todos esses formatos, representa o verbo to be, tá bom? Continuando aqui embaixo, ó, coloquei, cada formato vai se referir a um momento no tempo, passado, presente ou futuro. Como eu falei, aqui não tem futuro nesse quadro. Após definir o tempo que a gente está falando, eles vão ser usados com pessoas específicas. Então, lembra que eu falei? Depende da tradução, porque você tem que saber quem que vai se juntar com quem primeiro. A gente vai usar daqui a pouco essas pessoas, eu já vou falar sobre eles. Mas vamos lá. Para que a gente usa esse be aí, né? Para que a gente usa o am, is, are? Vamos falar do presente. Só esses três aqui. Então, esses três representam o be no presente. Bom, a gente usa eles para falar das seguintes situações. Para falar o nosso nome, tá? Quando eu falo assim, eu sou Juliana, eu falo I am Juliana. I am é o eu sou da tua frase. Você é a Patrícia. You are Patricia. Em inglês vai ficar assim, Patricia. You are é o você é da frase. She is Mandy. Ela é a Mandy. Onde que tá o ela é? She is. Então, de quebra, você já aprendeu aqui três pessoas. I, que é o eu. You, que é o você. E she, que é o ela. Então, a gente usa para falar nomes. A gente também usa para falar nossa idade, tá? Diferentemente do que muitas pessoas pensam, no inglês a gente não fala I have, tipo, eu tenho tantos anos de idade. O have é o verbo ter, né? Mas em inglês a gente é a nossa idade, tá bom? Coloquem isso na cabeça desde já, porque tem muita gente que erra nesse aspecto. Então você vai falar assim, eu sou 37, tá? Vamos imaginar dessa maneira. Tem um porquê, tá? É porque no inglês a gente não pergunta, a pergunta é essa daqui, ó. How old are you? A tradução que a gente faz para o português é quantos anos você tem. Mas se você for traduzir literalmente essa frase, você tá perguntando assim pra pessoa, ó, quão velho você é? Então a pessoa responde, vamos supor no meu caso, neste momento que estou gravando esse vídeo, eu sou 25 anos velha. Então, essa é a tradução literal, mas a gente não vai traduzir dessa forma. A gente vai imaginar que eu tô falando o quê? Eu tenho 25 anos de idade, tá? Mas a gente tem que saber que a gente vai falar assim a idade. Pergunta assim e responde assim. Ou simplesmente omitindo o final, colocando só
I am 25. Você pode falar dessa forma. Então, resumindo, aqui nós temos, eu tenho 37 anos de idade, então vai ficar I'm 37. Aqui eu juntei o I am, ficou I'm, esse início aqui. Aqui você tem 24 anos, you're 24. E aqui ele tem 11, he's 11. Então a gente usa, de novo, be para falar de nomes, de idades. Tá vendo que eles estão aparecendo aqui, ó? Esse é o be, esse é o be, né? Aqui o be tá escondidinho, aqui tá escondidinho também, tá? Mas esses todos são os mesmos ali da caixa de cima. Indo mais para baixo, a gente também usa ele para falar de profissão e cargo, né? O que você faz da sua vida. Por exemplo, I'm a Customer Service Coordinator, né? Eu sou coordenador de serviço ao cliente, né? Aquele Customer Service, atendimento ao cliente. Bom, o be tá aqui, tá escondido aqui, é o am. Aqui é a mesma coisa, você é uma professora de inglês ou um professor de inglês. You're an English teacher, o be tá aqui escondido. E por último, they are students, aqui eu não abreviei. Então o be está aqui, eles são estudantes. Então resumindo, para você falar seu nome, sua idade, seu cargo, a gente pode usar o be. Olha que maravilha, já tá aprendendo já 3 situações para usar ele, já fica ligado que tem mais algumas aqui. Ó, aqui já são para coisas que a gente vai dizer usando o be para descrever algo ou alguém. Então, você vai descrever esse celular, né? Celular que eu tô pegando aqui, ó. É um celular preto, ele é preto. Então eu vou falar it is black. Olha qual que eu usei. Is, ele é. Então, é o nosso be. Para falar, nos exemplos da frase, do box, eu estou atrasado. I am late. Então, late é um estado, né? Você está assim, você está assado. Olha só, eu não falei para vocês que o be significa ser ou estar? Então, automaticamente, se você está descrevendo um estado, você vai falar eu estou. Logo, a gente vai usar ele. Nesse caso, I am. Se para falar que você está ocupado ou ocupada, you are. You are busy. You are busy. E para falar de características também, ó, nós somos loiras. We are blonde. Ele é careca. He is bald. As flores são lindas. The flowers are beautiful. E, por último, ele é calmo. He is calm. Então, você está vendo que todas essas palavras que estão sublinhadas são características. E olha a palavra que vem antes dessas que estão sublinhadas. É o nosso be, ou é o am, ou é o are, ou é o is, né? Porque, por enquanto, nós estamos falando deles, que são os que representam o tempo presente, tá bom? Seguindo mais para baixo, nós também usamos ele para falar de sobre uma informação, passar uma informação de um nome, tá? Vou dar um exemplo, ó. Ela é minha irmã. Então, she is my sister. Aqui não é característica, aqui eu estou dando uma informação sobre alguém ou sobre algo, tá? Estas são as minhas chaves. These are my keys. Então, deixa eu ilustrar aqui para vocês. O be tá aqui, ó. She is na primeira. Aqui tá o be no are. These are my keys. E aqui, that is a cat. Aquilo é um gato. Desculpa, o be está aqui. Tá bom? Então, passar a informação. Então, ó, por enquanto a gente já falou de nome, idade, ocupação, descrever algo ou alguém, a gente também usa o be, e dar informação de um nome. Já são 5, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui é a última. A sexta que a gente usa, nesse tempo que a gente tá falando, é com preposições. O que são preposições? São essas palavrinhas aqui, ó, que vocês vão ver, tá? Não precisa se preocupar tanto agora, porque elas ajudam aí a conectar algumas frases, elas ajudam a gente a fazer sentido. Por exemplo, eu fui na padaria. Se eu falo eu fui padaria, fica estranho. O na seria a nossa preposição de lugar, que significa uma junção do em com a em português, né? Então vira o na. Eu fui na padaria. O certo mesmo é fui à padaria, com crase, né? Mas vamos lá, falando de uma linguagem mais informal, que a gente usa mais no dia a dia. Eu fui na padaria. Então, essa palavra faz parte dessas palavrinhas, tá? Vamos lá. A gente usa então assim, ó, um exemplo. Essas que estão grifadas são essas palavras aqui que a gente chama de preposições.
Então a gente usa para falar sobre localização, compromissos, hora marcada e assim vai. Exemplo: They are from Brazil. A nossa palavra de preposição tá aqui. Olha quem vem antes. O be. Por quê? Porque, olha a tradução, elas são do Brasil. Então, opa, são vem do verbo ser, logo eu uso are nesse caso, they are, por conta que é they are, elas são. Aqui é a mesma coisa, nós estamos no parque. We are at the park. Olha o are aqui aparecendo. Eu estou, opa, verbo estar é o be. Então, a pessoa é eu, logo vou falar I am. I am in the classroom. Tá aqui. A reunião, para falar de hora marcada, ó, a reunião é às 15 horas. The meeting is at 3 p.m. Então, be está aqui. At, que é a as, né, da frase, logo em seguida. E por último, minha consulta médica é às 10h30. My doctor's appointment is at 10:30. Então, de novo, tá vendo? É um padrão, gente. Vocês colocando na mente que essas são as situações em que você vai usar o be no presente, já te salva muito tempo. Você não precisa ficar pensando muito. Agora vamos aprender a usar? Por enquanto eu te mostrei as situações. Vamos aprender a usar. Aqui a forma de você usar entra no que a gente chama de formas. Formas. Então aqui é uma tradução livre de cada palavra abaixo. Acompanha comigo onde eu te mostrar. Então, no inglês, assim como no português, né? Vocês lembram quando vocês tinham que aprender lá eu, tu, ele, ela, nós, vós e eles? Pois é, aqui a gente também tem, aqui é mais fácil, tá bom? Aqui vocês vão ter que gravar o seguinte: são essas as pessoas. Então, nós temos I, né? A tradução já tá sempre aqui do lado, mas se você fosse falar, só pega a pronúncia, ó. I, you, he, she, it, we, they, tá? Cada pessoa dessa leva um daqueles formatos do be que eu te falei no início, lembra? Então, ó, eles estão aqui. Isso a gente não vai mudar, a gente tem que gravar. Então, ó, lembrando, isso você tem que memorizar. Memorizar o quê, Ju? Memorizar que quando você quer falar eu sou ou eu estou, você vai falar assim, ó, I am, tá? Você não vai falar I are, você não vai falar I is, tá? Você vai falar I am. Grava isso, tudo bem? Aqui, quando eu quero falar você é, você está, como é que eu falo? You are. Não vou combinar o you com outros que não seja o are. Então, isso é fixo, isso a gente tem que respeitar. Assim como no português a gente fala eu sou, tu és, nós, né? Ele é, ela é, nós somos. Eu não falo nós sou. Não faz sentido falar isso, não é? Mesma coisa aqui, tá? Então, vocês vão falar, vão gravar da seguinte forma, então, ó, ele é, ele está, he is, ela é, ela está, she is. Para um pouquinho. Esses dois a gente está se referindo a uma pessoa. Menino, homem, he. Menina, mulher, she. Ela, tá? No inglês a gente tem um pronome que não se refere a pessoa. Desde que esse sujeito em questão não esteja no plural. Então, o que significa isso? It is, vocês vão ver que tem a tradução. Às vezes o it não tem tradução, às vezes é só é. Mas ele precisa estar aqui para acompanhar o is. O is sozinho ali não pode ficar, tá? Então, às vezes pode ter tradução. Qual que é a tradução? Ele ou ela, é o it aqui. É ou está, aqui é o is. Aí você fala, ué, mas tá, e por que tem três assim, né? Por que tem esses três? É simples. Então, o it ele vai se referir a tudo que não seja humano e, deixa eu só complementar, e que esteja no singular. Singular é sempre um alguma coisa. Por exemplo, lembra do exemplo do meu celular que eu falei? Ele é preto, meu celular é preto, né? A cor dele aqui da tela. Eu não falei he is black, eu falei it is black. Por que eu falei it? Porque eu estou me referindo a um objeto. Simples assim, tá? Olha para o que você está se referindo. É pessoa? Então você vai usar he ou she, ele ou ela. Se não for pessoa, esse ele ou ela é o it. Não importa se é masculino ou feminino, não interessa. Se eu falo assim, minha garrafa é grande, né? Essa garrafa aqui. Ela é grande. Eu vou usar she is big ou vou usar it is big.
It. Por quê? Porque eu tô falando de uma garrafa, não de uma pessoa. Simples assim, tá bom? Continuando. Nós somos, nós estamos, vai ser we are. Então, grava de novo essa combinação. E eles e elas, eles e elas. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eles e elas é representado em inglês por essa palavra aqui, they, tá? Estão e o são é o are. A quem que esse they aí se refere? Ele se refere a outras pessoas ou coisas, no plural. Então você percebe uma coisa, quando a gente fala de uma pessoa, um homem é o he, uma mulher é o she, uma coisa, uma ideia, uma cidade é it. A partir do momento que eu falo de dois homens, duas mulheres, homens e mulheres, coisas, cidades, né? Desde que esteja no plural, eu coloco todo mundo no mesmo lugar. É they. Basicamente, resumindo, eles e elas é they. Pra quê? Se referindo a quem, Ju? A tudo. A pessoas, a cidades, a objetos, a tudo. Desde que esteja no plural. Essa é a condição, tá? Vamos lá, por exemplo, eu falo assim, eles são meus pais. Eu vou falar, they are my parents, né? They are, eles são meus pais, my parents. Eu tenho 2 cachorros, eu falo, eles são os meus cachorros. Eu falo como, each are my dogs, ou they are my dogs. Eu vou usar o they, porque agora eu tô falando de 2 cachorros. Ah, mas você não falou que o each é pra pessoa? Sim. Desculpa, você não falou que o it... Não falei isso não. Você não falou que o it é para tudo que não é humano? Sim, desde que esteja no singular. Quando eu falo de 2 cachorros, eu entro aqui no they. They are my dogs, tá bom? É isto. Esta tabela vocês têm que gravar. Então, memorizar, tá? Isso vai poupar muito o seu tempo na hora que você estiver praticando, consequentemente também falando, ok? Eu dei aqui alguns exemplos nessa parte para vocês verem, né, como que funciona. Então, olha só. Minha mãe é brasileira, mas meu pai é mexicano. Isso em inglês vai ficar assim. My mother is Brazilian, but my father is Mexican, tá? Agora, se eu quisesse tirar esses nomes, my mother e my father, e colocar uma dessas palavras aqui, eu vou substituir pela correta. My mother é she, minha mãe é ela, né? Então, fica assim, E my father é ele, he, pessoa, certo? A gente encurtou a frase falando assim, she's Brazilian, but he is Mexican. Ela é brasileira, mas ele é mexicano. A gente vai usar essas palavras, esses pronomes. O que é um pronome, primeiramente? Se você entender o conceito, fica mais fácil de aplicar. Pronome é aquilo que substitui o nome, tá? Qual que é o nome aqui? My mother, my father, são os nomes. Tô dando nome aos bois, né? Digamos assim. E aí, a partir do momento que eu sei que eu estou falando da minha mãe e do meu pai, eu não preciso ficar repetindo na frase my mother, my mother, my father, my father. Você só substitui pelo pronome correspondente. Então, my father vai ser she, ou my mother vai ser she, e my father vai ser o he. Tá bom? Desce aqui pro segundo exemplo comigo. Minha irmã é daqui, mas meu irmão é do México. Então, eu falo assim isso em inglês. My sister is from here, but my brother is from Mexico. Aí, de novo, eu quero substituir os nomes por pronomes. Então, my sister é ela, she. Meu irmão é ele, he. Logo, she's from here, but he is from Mexico. Tá? São exemplos simples, curtos, mas para você observar esse fenômeno. E por último, vamos falar dos parentes. Meus parentes são daqui, mas meus pais e eu somos dos Estados Unidos. Essa frase é um pouquinho maior. Então, vamos analisar. Meus parentes em inglês é assim, My relatives, aí continuando. My relatives are from here, but my parents and I are from the USA. Aí eu te pergunto, tá, e se eu quisesse substituir esses nomes por pronomes? Vamos lá. My relatives são os meus parentes. Mais de uma pessoa, plural. Quem eu uso? O they. My parents and I, mais de uma pessoa, plural. Só que agora eu tô me incluindo. Não é só meus pais aqui. Aqui é meus pais e eu. Somos, né? Meus pais e eu.
Logo, é o we, nós. Então, toda vez que você vai falar de alguém e você se inclui, fulana e eu, meus amigos e eu, é sempre nós, we. Lembra da música do Michael Jackson? We are the world, nós somos o mundo. We are the children, nós somos as crianças. Lembra disso, tá? Bom, a frase fica assim, mais encurtada. They are from here, but we are from the USA. Fechou? Bom, vamos lá. Agora a gente vai falar sobre as formas, ó. Por enquanto a gente só tá falando de afirmações, né? Eu sou isso, ela é aquilo, eu estou ali, nós estamos assim. Isso tudo são afirmações. A gente tem que lembrar que quando a gente conversa, a conversa é afirmação, pergunta, né? Negação. Por exemplo, eu sou isso, eu não sou aquilo. Então isso em inglês, como que a gente vai fazer, ó? Acompanha comigo o raciocínio, porque isso vai se aplicar, né? A lógica vai se aplicar aos outros verbos. Vamos lá. Aqui esses símbolos é para representar, então, primeiro, afirmação. O menos são as negações, que você vai usar o não. E aqui são as perguntas. Você vai encontrar, então, aqui esses tipos de frases. Vamos olhar nesse primeiro quadro aqui da esquerda, ó. Acompanha aqui, ó. Basicamente isso foi o que a gente viu agora há pouco, tá? E aqui o complemento, só pra gente exemplificar, é from Canada. Então, se você junta e fala assim, I am from Canada, você tá falando o quê? Eu sou do Canadá. Lembra do I am, eu sou, tá? Se você junta you are from Canada, você tá falando você é do Canadá. Deixa eu fazer um adendo que eu não falei antes. Em inglês, pra você falar você é you are. Pra você falar vocês são, é you are também. Não vai mudar, tá bom? Não importa se é uma pessoa ou se são várias com as quais eu estou falando, sempre vai ser you are. Não existe yous. Não vai pluralizar essa palavra em nome de Deus, tá? Isso não existe. Então é isso. Mais fácil pra gente gravar uma coisa a menos. Bom, e assim vai. Né? Ele é do Canadá. He is from Canada. Se eu vier pra cá, vocês vão ver agora as formas negativas. Então aqui eu tô falando o quê? Eu não sou do Canadá. Você vai falar, vai manter a afirmação, ó, I am, só que agora você vai colocar o not na frente. Em todos, tá vendo, ó? Mantém a ordem da afirmação, só que agora você vai pôr a palavra de negação, que é uma negação, né? É o not. I am not from Canada. Você não é do Canadá. You are not from Canada. Vamos pegar um exemplo aqui embaixo. Eles não são do Canadá. They are not from Canada. Beleza? Negação é só botar o not na frente. Perguntas em inglês a gente vai inverter. Inverter o queijo. Vamos colocar o nosso to be, né? O nosso verbo antes da pessoa, antes do sujeito, antes da coisa que a gente está falando sobre. Então, a pergunta, você é do Canadá, não vai ser you are, porque, ó, presta atenção nisso que é importante. You are é sempre afirmação. Eu não tô perguntando, tá? Para eu questionar, eu preciso falar assim, ó. Are you from Canada? Para eu saber se eu sou do Canadá, eu não falo I am, eu falo am I. Olha a junção. Am I? Am I from Canada? Ele é do Canadá. Is he from Canada? Ela é? Is she from Canada? Nós somos? Are we from Canada? Elas são? Eles são? Are they from Canada? Ok? Isso aqui é necessário demais vocês gravarem, porque é isso que vai mostrar, né, pro seu falante, pra pessoa que tá conversando com você, pro seu interlocutor, que isso é uma pergunta, tá bom? E por último, as respostas curtas. As respostas curtas é basicamente repetir o que a gente já viu ali em cima. Então, sim, eu sou, yes, I am. Não, eu não sou, no, I'm not. É basicamente você colocar a pessoa e o formato do be que a gente viu. Negação é só colocar um not na frente. Tá? Vamos falar por último aqui, ó, das contrações, tá? O que são as contrações? Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Lembra que no início que eu falei, ó, aqui tá contraído, tá encurtado, né? Basicamente, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Só que esse no amarelinho tá contraído. Então,
Deixa eu mostrar para vocês as contrações, ó. Elas são as formas que são usadas em contextos mais casuais do dia a dia e até informais. Só é possível contrair em afirmativas e negativas. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, quando eu tenho o verbo normal assim, né? Pessoa e verbo, I am. Quando eu tenho contraído, é a mesma coisa, só que tá contraído. I'm. Então, em vez de eu falar I am from Brazil, eu falo I'm from Brazil. Tá? Esse vai ser o som dele contraído. É a mesma coisa. Bom, aqui o you are virou your. Você é do Brasil. You're from Brazil. Tá? Ele é, he is, virou his. He's from Brazil. Aqui vira she's. Aqui. She's. Aqui vira it's. Aqui vira we're. Não vai falar where, ok? We're from Brazil. E por último, aqui vira there. Não vai falar there, é there. They're from Brazil. Tá? Aqui são as negações. Aqui nas negações você tem duas formas de contrair. Você pode falar, então, essa forma inteira. I am not. Aqui você fala I'm not. Aqui é só uma. Agora, chegando no you pra baixo, você tem duas formas de contrair. Você pode falar assim, you're not, ou you aren't. Escolha qual você quer, né? Você pode, não precisa usar as duas sempre, mas escolhe aquela que for melhor pra você. Se você parar pra pensar, essas daqui da primeira forma, ó, são mais fáceis pra gente gravar, porque ela é basicamente a mesma coisa da afirmação, tipo, you are é your, é essa aqui, só que na negação você só acrescenta o not depois. You're not. Acabou. Mas tudo bem se vocês quiserem falar as duas. Então vamos pegar a pronúncia aqui, ó. He's not ou he isn't. She's not ou she isn't. It's not ou it isn't. We're not ou we aren't. They're not ou they aren't. Se foi muito rápido, vai pausando o vídeo, vai pronunciando no seu tempo, tá? Pra você praticar isso. Basicamente é isso, galera. A gente só vai, aqui que eu falei aquela hora que a gente só vai contrair em afirmativas e negativas, é porque não tem como contrair nas perguntas, né? Justamente por conta da inversão, né? Então não dá pra fazer isso. Então só aqui e aqui, tudo bem? Aqui embaixo tem alguns exercícios, é um exercício para vocês praticarem. Eu deixei aqui a tradução, ó. Vocês vão preencher as lacunas com a forma correta do be, am, is ou are. E indicar o tipo de informação fornecida, tá? Para vocês treinarem aí as situações que a gente usa ele. Então, por exemplo, ó, vai estar assim na frase. She, espaço, years old. Ah, esqueci de falar quantos anos a mulher tem. Peraí. Calma aí. Pronto, agora sim. She, 7 years old. Vai estar assim. Você vai completar primeiro com a forma correta. No caso, she combina com o is. She is 7 years old. Ok, em parênteses, você vai colocar qual é o tipo de informação que você está me passando. Aqui é idade. Idade em inglês é age, tá bom? Vocês vão colocar dessa forma aqui nos demais. Vamos fazer o exemplo do primeiro. A frase é I, espaço, Sarah. Qual que eu vou usar para dizer eu sou a Sarah? I am, I is ou I are? Então, se você viu essa aula inteira, você vai saber que é I am, tá bom? E que tipo de informação é essa que eu tô passando? Eu tô passando informação daquela de nomes, informação sobre um nome, tá? Então essa se enquadra em nouns. Nome. Pode colocar em português aqui, não tem problema, tá bom? Vocês vão fazer a mesma coisa aqui embaixo. Vou deixar disponibilizado lá aqui embaixo também. No primeiro comentário vão ter as respostas. Tentem fazer sozinhos primeiro, né? Se desafie. E aí depois você checa as respostas, vê se tá tudo certo. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Essa foi a aula de verbo to be no presente simples. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!